Como é que você enxerga, de que forma a gente pode trazer esse processo de pulso, de feedback, para o recrutamento? Né? De que forma a gente consegue trazer para o recrutamento em todas as suas fases, né? Lá desde a atração, desde uma fase de aplicação de candidatura, até depois as fases posteriores, os testes e avaliações diversas. Como é que a gente pode trazer esse pulso, esse feedback para otimizar em tempo real o processo, né? E não sempre olhar para trás? Isso é possível hoje com a tecnologia que vocês trabalham? Tem algum case, alguma coisa que você pode contar para a gente? Agora, entrando nessa questão que você comentou, né, sobre o pulso da companhia, especificamente ali no processo de recrutamento, né, e também essa visão preditiva, né, e não ao contrário disso, né, aquelas fotografias que são tiradas no passado, porque quando você vai olhar a fotografia já passou, né, e pior ainda, né, retratando dados ainda anteriores à fotografia. Então, como que a gente enxerga isso, né? O feedback institucional, né, ele é uma escuta contextual, né? Então, as pesquisas, elas são frequentes, são curtas e frequentes, né, feitas sob medida para as experiências específicas da jornada. Então, se a gente está falando na primeira fase da jornada, ali, que é a atração, a gente vai entender qual que é o contexto ali para poder pesquisar, né? Ou seja, quais os dados, quais as informações que eu necessito saber ali, né? Porque daí isso é o que conduz, né, o modelo de avaliação através das pesquisas Pulse por toda a jornada de experiência do colaborador, né? Esse feedback institucional estruturado através das pesquisas, ele gera dados, predição e foco para as ações que de fato vão gerar impacto positivo para as pessoas e para os indicadores. Então, imagina o seguinte, né? Você tem uma pesquisa, e aí essa pesquisa, quando você recebe o resultado da pesquisa, a tua primeira preocupação é saber assim, ó, o que é importante para o indicador que eu estou medindo? Né? E não é raro as empresas escolherem ações erradas para tratarem. Não é errada do ponto de vista, né, se é bom ou ruim, porque se apareceu ali como um ponto negativo, vale a pena ser tratado. A pergunta é, o quanto isso impacta no indicador que você está trabalhando? Então, a tecnologia, ela ajuda a fazer essa segmentação e a te mostrar quais os pontos mais sensíveis que, portanto, vão impactar melhor o indicador e, por consequência, vão impactar positivamente a expectativa das pessoas, né? Então, quando a gente fala de dados preditivos, o que a tecnologia sugere? Ela faz uma análise de dados da tua pesquisa, comparada a pesquisas anteriores na tua organização, mas também comparada a centenas de milhões de dados que ela recolhe de outras pesquisas, de outras pessoas em outras organizações. Ou seja, essa criação de parâmetros, né, que a tecnologia propõe, ela diz o seguinte, olha, esse comportamento identificado no teu caso aqui já se desenvolveu assim em outras tantas pesquisas e isso daqui foi um fator que ocasionou alta rotatividade, né? Então o indicador consegue fazer uma comparação com turnover, ele compara com diversidade e inclusão, ele compara com efetividade, né? Efetividade da liderança, efetividade do processo, e ele traz um indicador consolidado de engajamento que também acaba reunindo, né, uma série de outros indicadores, e aí a gente está falando equilíbrio entre trabalho e vida, inovação, tantos outros, são milhares de dados. Então, o dado preditivo, para tentar responder de forma objetiva, ele é uma análise que utiliza o machine learning da tecnologia. Então, você vai se favorecer de uma análise, de um dashboard, né, que está lendo os teus dados e, portanto, indicando tratativas com foco naquilo que melhora o indicador, mas também está fazendo isso com uma experiência adquirida além da tua organização. Legal, André, quando você coloca essa questão da análise preditiva, né,
a gente conseguir trabalhar com dados em tempo real, porque a maioria das organizações, pelo menos na minha experiência, pode depois contar um pouco sobre a sua percepção, a maioria das organizações não fazem qualquer análise, qualquer avaliação sobre o processo. As que fazem, normalmente fazem ali um NPS ao final, né? Faz o NPS baseado na jornada toda, né? E eu defendo já há algum tempo que a gente deveria avaliar cada etapa da jornada, cada ponto de contato da experiência, né? Para que a gente pudesse, de fato, entender o que ali está dando certo, que, né, pode ser, de fato, melhorado, aprimorado, né? E hoje a tecnologia nos permite, né? Acho que hoje a gente... o problema não é tecnologia. Talvez nunca tenha sido, né? Eu já enfim, acompanho tecnologia, sistemas há muitos anos, e a gente sempre discute em tecnologia da informação que a questão da própria tecnologia ela é superada na maioria das discussões. Vem aqui uma questão de cultura, né, de cultura organizacional, e hoje a gente fala muito sobre essa cultura analítica, né? Então, ter um time, ter pessoas, ter uma organização que seja data-driven, que saiba lidar com dados, que saiba interpretar, né? Porque, enfim, o dado ele é bruto, né? Mas é a gente que traz ali um significado, que faz uma leitura daquele dado,